Vamos terminar então a nossa revisão do circuito magnético falando da quarta parte. Lembro que a gente já falou nas partes anteriores da lei de Faraday, definimos indutância, consideramos circuitos magnéticos com entreferro e analisamos circuitos magnéticos acoplados. Para terminar essa revisão de circuitos magnéticos, eu quero determinar a relação entre os valores de indutância e as características do circuito magnético e mostrar qual seria o modelo equivalente daqueles dois circuitos que a gente terminou de ver na parte 3. Então, o primeiro ponto é definir as indutâncias daqueles circuitos acoplados em função da relutância do caminho magnético. Passamos rapidamente por aquelas indutâncias, agora vamos passar de uma forma um pouquinho mais lenta. Voltamos rigorosamente à mesma figura. Eu tenho uma força magnetomotriz que produz dois fluxos, ou um grande fluxo total, que se divide em duas partes, que uma parte dispersa e outra parte de magnetização. A relutância desse caminho aqui é super fácil de se determinar, que é o comprimento do núcleo dividido por μ0 e a área do núcleo. A relutância desse caminho aqui já é um pouquinho mais complicada, porque esse caminho fecha no ar. Esse fechamento pelo ar pode ser em 3 dimensões, mas mesmo não sabendo exatamente como é que esse caminho se fecha, é fácil definir uma relutância equivalente, que seria a relação entre a força magnetomotriz e esse fluxo de dispersão. É isso que nós vamos fazer nessa terceira parte, certo? A força magnetomotriz, portanto, produz um determinado fluxo total que enxerga dois caminhos, que a gente viu claramente, um caminho de dispersão definindo um fluxo de dispersão, um caminho de magnetização definindo um fluxo de magnetização, e a gente consegue calcular facilmente quais são essas relações, como fizemos no exemplo anterior. O fluxo de dispersão vai ser dado pela força magnetomotriz dividido pela relutância de dispersão, o fluxo de magnetização, a força magnetomotriz, dividido pela relutância do caminho de magnetização. Mesma coisa acontece se eu tiver uma corrente circulando na minha bobina 2, vendo esse nosso circuito do lado direito para o lado esquerdo. Quanto que vale essas relutâncias? Como eu disse, a relutância de magnetização, tanto de 1 para 2 quanto de 2 para 1, vai ser sempre igual ao comprimento dividido pela permeabilidade do material ferromagnético e a área. Como o comprimento e a área são o mesmo, olhando o circuito de 1 para 2 quanto de 2 para 1, a gente pode dizer, essa relutância é a relutância de magnetização que eu consigo determinar, e eu tenho então que o fluxo concatenado com a bobina 1 vai ser igual a N1 ao quadrado dividido pela relutância de dispersão 1, mais N1 ao quadrado dividido pela relutância de magnetização 2, e quando eu tenho uma corrente circulando em 2, N1, N2, vezes a mesma relutância de magnetização. Eu defino a indutância de dispersão como a indutância desse caminho de dispersão, portanto, N1 ao quadrado sobre a relutância de dispersão, e eu defino relutância de magnetização como N1 ao quadrado dividido por essa relutância. Observe aqui, então, que o meu fluxo concatenado com a bobina 1 vai depender da indutância de dispersão, mais a indutância de magnetização, mais uma mútua que está me refletindo o efeito da corrente 2 na minha bobina 1. Facilmente, então, a gente vê que esse cara, se eu botar o I1 em evidência, eu vou ter que a indutância de dispersão mais a indutância de magnetização vai dizer que lambda 1 igual a L1 e 1 mais L1, 2 e 2. Portanto, a indutância própria é sempre dado pela indutância de magnetização mais a indutância de dispersão, aonde a gente consegue calcular ou definir cada uma delas com muita facilidade. A indutância mútua é dada pela relação N1, N2, dividido pela relutância do caminho magnético. Por definição, é o fluxo concatenado com 2 dividido uma corrente em 1, quando I2 igual a 0. L21 seria o fluxo concatenado em 1 devido a uma corrente em 2, quando I1 igual a 0. Nota uma coisa importante, é que tanto L12 quanto L21
sempre vão ser iguais, porque a relutância do caminho magnético é sempre a mesma. O que eu quero dizer com isso? Eu digo então que a nossa matriz de indutância, seja qual for a matriz de indutância, será sempre uma matriz simétrica. Então eu posso descrever o fluxo com as minhas bobinas 1 e 2 dessa forma, aonde eu tenho a própria da bobina 1, a própria da bobina 2 e a mesma mútua, indutância de magnetização, certo? Que é essa aqui. Se a gente divide a definição da indutância própria em dispersão mais magnetização, essa ficaria sendo a minha equação relacionando fluxo e corrente. Note aqui uma coisa particular. L de magnetização 1 é número de espiras 1 ao quadrado dividido pela relutância do caminho de magnetização. Portanto, essa aqui é número de espira da bobina 2 ao quadrado dividido pelo caminho de magnetização. Essas duas pessoas são diferentes, esses dois números são diferentes. O que é igual dos dois é a relutância. Então, eu posso propor uma mudança de variáveis para tentar botar tudo igual. Aí é uma mudança de variável basicamente matemática que a gente vai propor. Veja só, se eu propor, olha só, eu vou querer então considerar uma corrente fictícia I2 que produz a mesma força magnetomotriz que 2 se ele estiver circulando em 1. Ou seja, N1 e 2' tem que ser igual a N2 e 2. Eu faço uma mudança de variável matemática e se eu fizer essa mudança de variável matemática, para manter coerência no meu sistema, eu mantenho a potência inalterada, portanto, as tensões têm que ser multiplicadas pelo inverso daquela minha relação. Se eu faço essa transformação, supondo sempre que o tempo permanece constante, eu tenho a mesma relação com os fluxos, substituindo essas três mudanças de variáveis na minha equação de fluxo, eu vou ter que esse cara agora aqui fica sendo multiplicado por nada, esse aqui por N1 sobre N2, esse aqui por N1 sobre N2 e esse aqui por N1 sobre N2 ao quadrado. Olha só que interessante. Se eu volto às minhas definições de relutância de magnetização, é fácil de demonstrar que L mag 1 é igual a N1 sobre N2 ao quadrado, L mag 2, que é igual a N1 sobre N2, L em 2. Ou seja, esse cara, este e este têm o mesmo valor numérico. Essa simplificação é interessante. Eu vou deixar como exercício para vocês comprovar que essa minha equação aqui é uma equação real e é fácil de provar. Olha o que acontece com minha relação entre tensão e corrente. Eu passo a ter então uma relação R1 e 1 mais a dispersão com uma indutância mútua é igual à magnetização. Com essa mudança de variáveis, eu tenho então um termo onde eu pego a soma das duas correntes. Tanto V1 quanto V2 são descritos por uma equação com essa cara. E essa equação, então, pode ser colocada em termos de um circuito magnético, que a gente diz que é o que a gente chama de um T equivalente. Basicamente, o que eu quis mostrar aqui é o seguinte, se eu faço adequadamente uma mudança de variáveis, eu consigo equacionar o que acontece com duas bobinas acopladas através de um circuito relacionando as resistências tanto da bobina 1 quanto da bobina 2, as dispersões da bobina 1 e da bobina 2 e uma mútua ou uma magnetização equivalente. Eu consigo representar o que acontece naquelas minhas duas equações através de um circuito que a gente chama de um T equivalente. Para terminar o nosso exemplo, para terminar essa quarta e última parte do circuito magnético, eu proponho um desafio. O que acontece com a corrente I? Se eu aplico uma tensão contínua, uma tensão DC constante E nessa bobina e no tempo t igual a 0 eu faço ele abrir e t igual a 1 eu faço ele fechar. O que acontece quando esse dispositivo abre? Olha só, eu estou misturando o conceito de indutância com o conceito de um movimento. Como é que essa corrente vai se comportar a hora que
esse meu dispositivo passar da posição 0 para a posição 1? Olha só, basicamente a equação que vai descrever o que acontece naquela minha bobina é a equação V igual a RI mais LDI dt. Mas ddt de LI, claro. V, nesse caso, é uma tensão constante. Certo? Em regime permanente, antes de acontecer qualquer coisa, I não varia, portanto, ddt de LI é igual a zero, e eu tenho que o valor da minha corrente vai ser sempre E sobre R. O que acontece em t igual a zero? Basicamente, quando em t igual a zero, o meu dispositivo abre. Puf! Quando o dispositivo abriu, eu tenho que aumentar muito a relutância vista por esse caminho magnético. Quando aumenta muito a relutância vista por aquele caminho magnético, eu tenho que a indutância, que é número de espiras dividido ao quadrado dividido pela relutância, ela cai. Como esse produto ali não pode variar instantaneamente, tem que permanecer constante, se L cai, I tem que aumentar instantaneamente. Portanto, em T igual a T0, a hora que ele abriu, eu tenho que I aumenta instantaneamente. Depois dele dar esse abrupto aumento, como E igual a constante, resolvendo essa equação diferencial, a gente vai ver que I vai decair exponencialmente até o mesmo valor E sobre R. Certo? Quando eu faço o oposto, né, quando eu fecho o dispositivo, vai acontecer o oposto. E a gente pode traçar, então, em t igual a t0. Antes de t igual a t0, eu tenho essa minha tensão E sobre R, eu cresço bastante, decai exponencialmente. Em t igual a t1, L aumenta muito porque a relutância do caminho magnético diminui, portanto, I tem uma descontinuidade e volta em regime permanente para T1. Deixo então como desafio pensar um pouquinho nesse problema que está relacionando indutância, as tensões aplicadas e o valor da corrente ao longo do tempo. Acho que com isso eu encerro essa nossa revisão de circuitos magnéticos. Muito obrigado.